Boa noite. Boa noite. Ato pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff fecha a Avenida Paulista. Direção do PT aprova a resolução para expulsão de filiados envolvidos em corrupção. Operação Lava Jato, doleiro Alberto Youssef passa mal e é internado pela 4ª vez. Estado de saúde de Pelé melhora, mas ele continua internado em UTI. Após muita polêmica, é inaugurada a pista de skate na Praça Roosevelt. E a história de um barbeiro que tem 100 anos de vida e 80 anos de profissão. Mais uma manifestação aconteceu hoje na Avenida Paulista pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. A via chegou a ser fechada pelos manifestantes. Segundo a Polícia Militar, 500 pessoas se reuniram hoje à tarde no vão livre do MASP para protestar contra o governo e o Partido dos Trabalhadores. Encabeçado pelo cantor Lobão, a manifestação pediu o impeachment da presidente Dilma. Lobão, de cima de um carro de som, repreendeu aqueles que estavam ali para pedir intervenção militar. Porque nós não fazemos parte dessa turma da intervenção militar. Vão se manifestar com quem vocês quiserem. Nós não fazemos parte. Isso é um tiro no pé do nosso movimento. Do MASP, os manifestantes partiram em direção ao escritório da Petrobras, que fica em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. A via ficou totalmente interditada por 1 hora. O protesto foi organizado nas redes sociais. Melhora o estado de saúde de Pelé, mas ele continua internado em UTI do Hospital Albert Einstein. Pelé foi internado na segunda-feira para tratar uma infecção urinária. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital na tarde de hoje, ele continua na UTI, unidade de terapia intensiva, e apresenta boa evolução. Pelé está lúcido, estável e continuará recebendo tratamento renal até amanhã. É a segunda internação dele este mês. No dia 12, ele foi internado e precisou ser operado para retirar cálculos renais. Ontem foi divulgado que Pelé só tem um rim há pelo menos 30 anos. Velório do ator Roberto Bolanhos, criador dos seriados Chaves e Chapolin, acontecerá amanhã na Cidade do México. A cerimônia será realizada no Estádio Azteca, palco de 2 Copas do Mundo e onde a seleção brasileira foi campeã em 1970. Fãs poderão se despedir do escritor, humorista e dramaturgo, responsável por personagens de sucesso como o Chapolin Colorado e o Chaves, que ficou mundialmente conhecido. Roberto Bolanhos faleceu ontem, aos 85 anos, de parada cardíaca. Ele estava em sua casa em Cancún. A morte do ator foi divulgada pela Televisa, emissora mexicana responsável pelas produções dos programas do humorista. Mais um ônibus foi incendiado hoje de manhã em São Paulo. O crime aconteceu na Avenida Felipe Carrillo Puerto, na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. De acordo com a polícia, não houve feridos. Os criminosos fugiram e ninguém foi preso. Até agora são 142 veículos incendiados neste ano na região metropolitana. 100 anos de vida, 80 anos de profissão e nunca tirou férias. Seu Pedro não sabe viver sem o trabalho. O ex-agricultor abraçou o ofício de barbeiro aos 20 anos e nunca mais largou a tesoura. É aqui em Higienópolis, na Avenida Angélica, que Pedro Coutinho dá expediente. É o mesmo salão, mesmo endereço, mesmo ofício, tudo igual, desde 1934. O tempo passou, mas a mão firme e a concentração continuam. E os clientes também. O professor e diplomata Paulo Sérgio Pinheiro vem aqui há 43 anos. Algumas vezes que eu tive, inclusive, um acidente, ele foi cortar a minha casa. Ele é uma pessoa adorável, realmente, e delicadíssima, elegante. Uma relação de confiança, né? Ah, claro, porque senão você expõe o seu pescoço, não é? São 100 anos de idade e 80 de carreira, cortando cabelo, fazendo barba. E seu Pedro, nesse período todo, adquiriu 2 costumes. O primeiro, na hora do serviço, olha, não gosta de muito papo, não. E a outra questão é que ele não aceita as mulheres na cadeira dele. Uma pena.
Em compensação, em quem seu Pedro põe a mão, recebe mais que cabelo cortado, uma parada na barba, ganha também carinho, em forma de massagem. Massagem, faz todo o carinho, nunca errou. Seu Pedro ganhou uma festa em junho, 100 anos, tinha faixa e tudo. E seu Pedro só queria saber de trabalho. Eu não gosto, nem os domingos não gosto. E se deixar, ele foge. Ele quer vir para cá. Ele trabalhava antes de segunda a sábado, é isso? De segunda a sábado. E de domingo, ele também tinha os domicílios dele. E de domingo, ele ainda vira para o meu genro, para o meu marido, né? Quem está em casa, ele fala assim, não está precisando cortar o cabelo, não? É assim que é. Seu Pedro, que aprendeu a ser barbeiro, vem dos mais experientes, agora diminui o ritmo à força. Com mal-estar, foi hospitalizado. Saiu há alguns dias e agora atende 2 vezes por semana. Talvez esse seja o segredo dessa vitalidade toda. O seu Pedro é aquela pessoa que ama o que faz. Ele gosta muito da profissão. Ele vive a profissão. E gosta de trabalhar. Nunca viu o seu Pedro falar, eu estou aborrecido, eu não aguento mais, eu vou parar. Nunca. Para mim, parar de trabalhar, só Deus sabe. Que belo exemplo. E o clima de Natal já começa a tomar conta da cidade. Na Avenida Paulista, os preparativos para a decoração estão a todo vapor. Shoppings e escritórios já exibem suas decorações. O palco de Natal da Avenida está sendo construído e deve ser inaugurado no próximo dia 7. Uma das principais atrações deste ano na Avenida Paulista é o trenó do Papai Noel, que será puxado por bicicletas. O passeio acontecerá nos 2 finais de semana que antecedem o Natal. E o trenó passará pela ciclofaixa de lazer especial, que funcionará de madrugada. O Parque do Ibirapuera também contará com sua tradicional decoração. Este ano, a árvore será montada pela Prefeitura e a previsão é que seja inaugurada no dia 13. No lago serão feitas projeções de imagens acompanhadas por músicas e coreografias nas fontes de água. 200 árvores do parque também serão decoradas com 1 milhão de lâmpadas e 200 flashes de LED. Faturamento de lojas online na Black Friday superam 870 milhões e as reclamações passam de 12 mil. O valor das vendas foi 48% maior do que o registrado no ano passado. Os números são do site Busca Descontos, que organiza o evento, e da Clear Sale, especializada na prevenção de fraudes. Já as reclamações, segundo o site Reclame Aqui, passaram de 12 mil. Já na edição do ano passado foram 8.500. As principais queixas dos consumidores foram maquiagem de preços, dificuldade de acesso aos sites, mudança nos valores dos produtos no momento de finalizar a compra e problemas com o pagamento. E após muita polêmica, foi inaugurada hoje a pista de skate da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Um campeonato marcou a inauguração do espaço e reuniu cerca de 60 skatistas. As arquibancadas estavam lotadas para acompanhar as manobras. A área exclusiva tem 1.500 metros quadrados. A pista fica na lateral da praça, ao lado da Rua da Consolação, e conta com 15 obstáculos desenhados com a orientação de profissionais do esporte. A Praça Roosevelt foi reformada e reinaugurada em setembro de 2012, mas os skatistas reclamavam que o espaço reservado para eles era restrito. Muitos começaram a usar os bancos para fazer manobras. A convivência com outros frequentadores ficou difícil. Eles acusavam os skatistas de estragarem a praça e não respeitarem as outras pessoas que estavam no espaço. Em janeiro do ano passado, um skatista chegou a ser imobilizado pelo pescoço por um guarda civil. A confusão terminou com o afastamento dos agentes. Agora se espera uma convivência tranquila entre todos.
Vestibular 2015. A FUVEST aplica amanhã, a partir de 1 da tarde, as provas da primeira fase do seu vestibular. A organização lembra que os portões dos locais de exame serão abertos 12h30 e atrasos não serão permitidos. Os candidatos terão 5 horas para fazer o exame. Este ano, a FUVESP, que seleciona alunos para a USP e para o curso de Medicina da Santa Casa de São Paulo, recebeu 141.888 inscrições, ou 17,5% a menos do que no ano passado. A lista dos aprovados para a segunda fase sairá no dia 22 de dezembro. Moradores da cidade de Salto, no interior de São Paulo, presenciaram hoje uma imagem chocante. Centenas de peixes apareceram mortos em um córrego que deságua no rio Tietê. Um morador da região registrou as águas cobertas por peixes mortos. Ontem, já havia registro dos animais agonizando no córrego. A Secretaria de Meio Ambiente da cidade começou a retirar os peixes mortos nesta manhã. As mortes acontecem após a água do rio Tietê ficar totalmente preta durante a semana. Segundo a CETESB, esse é um fenômeno natural causado pela forte chuva, que teria carregado resíduos do solo do rio. Com a falta de chuvas, nível do sistema Cantareira continua registrando quedas. O Cantareira está hoje com 8,9% de sua capacidade. O número é 0,1 ponto percentual menor do que o de ontem. O principal sistema de abastecimento da Grande São Paulo já acumula 227 dias sem subir o índice. O sistema Guarapiranga também apresentou queda. O índice foi para 33,7%, queda de 0,2 pontos percentuais. Mas o sistema Alto Tietê manteve o mesmo índice de ontem. A região registrou 0,2 milímetros de chuvas e o nível da reserva ficou em 5,8%. Juntos, os 3 reservatórios abastecem quase 16 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O final de semana começou com névoa, mas esquentou e o sol predominou à tarde. A máxima ficou em torno dos 27 graus. Para o domingo, a previsão é de bastante calor. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. A praia está garantida no litoral nordestino e do litoral gaúcho até o Rio de Janeiro. Já entre o Espírito Santo, Minas Gerais e o oeste de São Paulo, ainda pode chover de forma fraca a moderada, apesar da frente fria já estar no oceano. O calor nesse domingo vai ser generalizado. A máxima vai aos 28 graus em Curitiba, 34 em Porto Alegre, 30 graus em Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro, 31 graus em Natal e 36 em Cuiabá. Para os paulistas, poucas mudanças previstas. O sol predomina na maior parte do estado e só há expectativa de chuva ainda no noroeste, mas faz calor em todas as regiões. Os termômetros chegam à marca dos 35 graus em Votuporanga, 33 na cidade de São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara e também Ribeirão Preto. E no litoral, a máxima vai ficar em torno dos 28 graus amanhã. Para a região metropolitana, a previsão é de mais calor em relação aos últimos dias. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 30 graus. A semana começa mais quente ainda e ensolarada. Máxima prevista de 32 graus, tanto na segunda quanto na terça-feira. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Em Minas Gerais, após 2 meses seca, a nascente histórica do Rio São Francisco brotou novamente. Não se sabe o dia exato em que ocorreu o fenômeno. Até o momento, foram registrados mais de 370 milímetros de chuvas na região. O rio tem mais de 2.700 quilômetros e corta 7 estados brasileiros e abrange 504 municípios. É o maior rio totalmente brasileiro. Campeonato Brasileiro. Apesar de já conhecermos o campeão da competição, o Cruzeiro, 10 jogos agitam neste fim de semana a penúltima rodada do Brasileirão 2014. Em disputa, vagas na Libertadores e a luta contra o rebaixamento.
Duas partidas começam às 7h30 da noite. O Internacional enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio e o já rebaixado Criciúma recebe o Sport no Heriberto Ulci. Às 9h da noite tem Flamengo e Vitória na Arena da Amazônia. No domingo, 4 jogos começam às 5 da tarde. O Fluminense encara o Corinthians no Maracanã. O São Paulo enfrenta o Figueirense no Morumbi. Na Vila Belmiro tem Santos e Botafogo. E a Chapecoense recebe o campeão Cruzeiro na Arena Condá. Completando a rodada, às 7h30 jogam Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada, Atlético Mineiro e Coritiba no Independência e na Fonte Nova o Bahia recebe o Grêmio. Avião de pequeno porte cai sobre casa em Belo Horizonte. O piloto do avião e um aluno foram retirados dos escombros com ferimentos leves e encaminhados para o hospital em estado de choque. Segundo testemunhas, a aeronave estava devagar e caiu de barriga. O avião ficou encaixado no telhado da residência. O dono da casa atingida viu da esquina o momento da queda. Eu vi o avião passando, ele evitou a fiação elétrica, ele atirou da fiação elétrica, mas já estava apagado, né? Desligado, então não tinha mais... ele descendo, né, em processo de descida. Minha esposa e minha filha estavam dentro de casa, apavorada. Até agora ela não conseguiu ainda atingir um estado normal para contar direitinho o que ela sentiu. A área foi isolada pelos bombeiros que controlaram o vazamento de combustível e a aeronave foi retirada com um guincho. A residência fica próxima ao aeroporto Carlos Prates, dedicada à formação de pilotos, aviação esportiva e de pequeno porte. As causas do acidente serão investigadas. Operação Lava Jato. Em depoimento à Polícia Federal, Adarico Negromonte Filho, irmão do ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, admitiu que trabalhou para o doleiro Alberto Youssef. Adarico estava preso desde segunda-feira, quando se entregou na sede da Polícia Federal em Curitiba e foi solto ontem, após decisão judicial. Segundo o jornal O Globo, Adarico Negromonte Filho, apontado como transportador de dinheiro de Youssef, afirmou no depoimento que carregava apenas envelopes lacrados, mas nunca soube o que havia dentro. Hoje, Alberto Youssef passou mal na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e foi levado pela 4ª vez a um hospital desde que foi preso. Na segunda defesa do acusado, o doleiro teve queda de pressão e dores abdominais. PT aprova a resolução de combate à corrupção. No documento assinado hoje, no segundo dia de reuniões do Diretório Nacional em Fortaleza, o partido se mostra a favor do prosseguimento das investigações de denúncias de corrupção na Petrobras, dentro dos marcos legais e sem partidarismo. Segundo o presidente da legenda, Rui Falcão, os petistas comprovadamente envolvidos nos ilícitos da Petrobras serão expulsos. Ontem à noite, ao discursar no encerramento do primeiro dia de reuniões, a presidente Dilma Rousseff chamou a oposição de golpista e que não perdoou por estar tanto tempo fora do poder. Dilma ressaltou ainda que seu governo não é propriedade dela, mas dos partidos que a apoiaram, e defendeu a aproximação com os movimentos sociais. Confira agora as principais notícias das revistas semanais. Com a chamada Caiu a Ficha, a revista Veja traz na capa o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Segundo a publicação, esta é uma nova chance à economia brasileira, com possível controle de gastos públicos e a volta do combate à inflação. A edição da revista Época também traz na capa o novo ministro da Fazenda. Com a chamada Deixa o Homem Trabalhar, a publicação diz que o país espera agora que Dilma Rousseff dê autonomia ao ministro para fazer o que precisa ser feito. Já isto é, afirma o PT tucanou. De acordo com a publicação, para recuperar a credibilidade do país, o Partido dos Trabalhadores se vê obrigado a aceitar medidas de um novo ministério com a cara da oposição. A revista Carta Capital tem na capa o doleiro Alberto Youssef. Com a chamada 750 obras de Youssef, a publicação teve acesso à planilha com relatório dos projetos vinculados a clientes do doleiro, presos na Operação Lava Jato. Veja agora os destaques dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo traz a manchete: aperto nas contas adia para 2017, foco no crescimento. De acordo com o jornal, a equipe econômica de Dilma deverá aumentar juro e conter gastos na primeira metade do mandato.
O Estado de São Paulo destaca. Citado na Lava Jato, aliado de Renan deixa Transpetro. A publicação fala sobre a saída de Sérgio Machado do comando da subsidiária da Petrobras, após ser acusado de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro. Música, dança, grafite e exibições de carros e bicicletas modificados marcam a 8ª edição do Encontro Paulista de Hip Hop. São todas bicicletas, mas olhando em detalhes, poderiam ser obras de arte. As magrelas, super estilizadas, foram criadas na oficina do Outra Vida Bike Club, que reúne seguidores da cultura hip hop de São Paulo. Se você acha que andar de bicicleta e você gosta de andar de bicicleta legal, imagina com uma bike customizada, imagina algo com a sua cara. Né? Não com a cara que a loja te ofereceu, te impôs, e sim algo que você goste, algo que você se diferencie dos outros. A cultura low biker começou nos anos 50 em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas foram os mexicanos que ganharam a fama pela customização com cores vivas e desenhos temáticos. Tem até objetos inusitados, como esta que tem lanças de portão na estrutura. Os preços variam. Adaptar uma bike dessas pode chegar a R$6 mil. Fabiano fez a dele. Levou 2 anos para deixá-la do jeitão que queria. Praticamente já tem 10 anos já que eu venho mexendo com esse tipo de bike. Sempre me identifiquei com esse estilo. Esta é a 8ª edição do evento aqui em São Paulo. E como já é de costume, o que chama bastante atenção por aqui são os chamados lowriders. Esses veículos antigos adaptados com tecnologia de ponta. Os carros pulam até 4 metros de altura graças a um sistema de bombas instaladas na suspensão e alimentado por baterias. Bonito demais. Você teria um desse aí, não? Se tivesse condições, teria. Os carros são demais, demais. Não passar na televisão assim, a gente sempre imagina como é que será dentro desse carro. Tão bonito quanto por fora, cara. O evento também reúne outros elementos da cultura urbana, como o grafite e a dança de rua. Para adeptos ou apenas admiradores, essas batidas deixaram de ser apenas som de periferia. Hoje, o elemento DJ, ele se destaca bastante devido ao hip hop. Hoje, DJs performance, DJs que estão tocando em casas noturnas, enfim. Hoje, o hip hop é uma ferramenta muito forte do nosso povo, sempre foi e está numa evolução constante. Marcelo veio de Belo Horizonte só para o evento. O hip hop, para ele, é mais que um estilo de vida. Eu conheço amigos que poderiam hoje estar na vida do crime, na bandidagem. O pessoal foi trazendo para dentro da cultura hip hop. Eu conheço o pessoal do break que eles treinam todo final de semana e às vezes podia estar em outro caminho. O evento acontece no Memorial da América Latina. As atividades vão até às 10 horas da noite e a entrada é grátis. No segundo dia de visita à Turquia, Papa Francisco se dedica ao diálogo entre as religiões. Em Istambul, o pontífice concordou em mudar o itinerário para respeitar os horários das orações muçulmanas. Francisco foi recebido pela principal autoridade religiosa do país, Ramin Yaran, e visitou a Mesquita Azul, onde meditou por alguns minutos voltado para Meca, cidade da Arábia Saudita considerada sagrada pelos muçulmanos. Em seguida, o Papa seguiu para a Basílica de Santa Sofia e ficou maravilhado com a arquitetura feita no século VI, durante o Império Otomano. Essa era a principal igreja bizantina de Constantinopla, hoje Istambul, antes de ser convertida em uma mesquita após a conquista da cidade pelos muçulmanos em 1453. No decorrer da tarde, o pontífice celebrou uma missa e condenou a divisão entre as religiões. A Turquia é um dos países muçulmanos mais importantes do mundo e teve em seu território a sede da Igreja Católica depois da cisão do Oriente no século XI, que determinou o rompimento entre as doutrinas do catolicismo. No Egito, o tribunal retira as acusações contra o ex-presidente Hosni Mubarak.
O ex-líder político era acusado de cumplicidade na morte de pelo menos 846 manifestantes durante os protestos da Primavera Árabe, que em 2011 culminaram com a sua saída do poder. Mubarak ficou na presidência por 30 anos. Ele havia sido condenado à prisão perpétua também por abuso de poder e corrupção, mas um recurso no ano passado retomou o julgamento. Apesar disso, Mubarak não será solto imediatamente, pois ainda tem que cumprir 3 anos de reclusão em um hospital militar por desvio de dinheiro público. O segundo turno das eleições presidenciais do Uruguai acontece amanhã e as pesquisas apontam um candidato favorito, Tabaré Vázquez, do mesmo partido do atual presidente José Mujica. Vázquez foi presidente do país de 2005 a 2010 e é membro da chamada Frente Ampla, partido com tendências socialistas. Ele estaria pelo menos 12 pontos à frente do opositor. Já o adversário, Luiz Lacalle Pou, é de centro-direita e estaria com cerca de 30% das intenções de voto, segundo pesquisas eleitorais. Brancos e nulos são estimados em 7%, o dobro do registrado em outras eleições. Analistas estimam que esses eleitores são formados principalmente por simpatizantes da esquerda tradicional do país. Eles estariam desencantados com o governo moderado do partido da Frente Ampla e condenam o fato de que Vázquez foi assessor do Fundo Monetário Internacional nos últimos anos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. E nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. Amanhã, 9h30 da noite, o time do Mesa Redonda entra em campo com as emoções da rodada. Assista agora, Gazeta Imóveis.